Olá, meus queridos. O meu nome é Letícia. Bem-vindos ao meu canal, onde partilhamos as histórias de amor mais envolventes, os romances mais emocionantes e histórias de cortar a respiração. Subscrevam e ativem o sininho. Meu apartamento ficava no bairro Alto, no centro antigo de Lisboa, pequeno, com azulejos gastos e paredes tão finas que eu conhecia o sono e os pesadelos dos vizinhos. Morava sozinha desde que Miguel, meu ex-marido, numa manhã de inverno me disse que já não me queria mais. Desde então aprendi a fazer tudo sozinha, cozinhar para uma pessoa, dormir no meio da cama, conversar comigo mesma em voz alta só para ouvir algum som humano. Chamo-me Inês Costa, 44 anos, pele clara, cabelo castanho acinzentado quase sempre preso num coque frouxo, óculos de armação prateada que já são parte do meu rosto. Pareço professora de português, embora trabalhe como conservadora no Museu Nacional de Arte Antiga. Minha vida era silenciosa e organizada até que a campainha tocou e o único homem que ainda conseguia desarrumar tudo dentro de mim voltou. Tomás, meu filho, 22 anos, estudante de design gráfico no Porto. Disse que vinha só passar uns dias, uma pausa nas aulas. Escreveu. Eu não o via desde o Natal. Quando li saudade, mãe na mensagem, algo dentro do peito se soltou. Sempre fomos muito grudados. Quando pequeno, adormecia com a cabeça no meu colo nas noites de trovoada. Eu lia para ele até ficar rouca, mesmo quando já sabia ler sozinho. Eu tricotava cachecóis tortos e ele escolhia os filmes antigos que víamos nas sextas-feiras. Depois da separação, Tomás virou meu porto seguro, meu espelho, meu mundo inteiro. Preparei tudo para a chegada dele. Troquei os lençóis por aqueles de linho que ele adorava. Coloquei lavanda nas cortinas, enchi a geladeira de iogurte grego, mirtilos e o chocolate 70% que ele finge que não gosta mas devora. Quando chegou, percebi imediatamente que já não era o menino que eu criei. Era mais alto que eu, ombros largos, voz grave, barba rala. Só os olhos continuavam os mesmos, castanhos profundos, quase pretos, onde sempre me perdia. Na primeira noite ele disse que podia dormir no sofá-cama da sala. Eu sabia que aquele sofá destruía as costas. Vamos dividir a cama, falei. É grande e você precisa descansar. Ele aceitou sem discutir. Naquela noite não dormi. Olhava para o teto, ouvia a respiração dele a poucos centímetros. Sentia o calor do seu corpo atravessar o espaço entre nós. Lembrei-me de uma noite de verão, anos atrás, quando vimos um filme juntos e o braço dele, sem querer, ficou na minha cintura. Nada aconteceu, mas o ar mudou. Agora, deitado ao meu lado, o ar estava igual, denso, pesado, impossível de ignorar. Senti a mão dele pousar, como se fosse sem querer, na curva da minha cintura. Não me mexi. Ele também não. Podia ter dito alguma coisa. Não disse. Não por desejo, ou talvez sim, mas por confusão, por aquele laço tão forte que já não sabia onde acabava a mãe e começava outra coisa qualquer. A madrugada passou entre suspiros e luzes de rua que entravam pelas persianas. Ele dormiu, ou fingiu. Eu fiquei acordada, abraçando o travesseiro e a culpa que já começava a crescer. Na manhã seguinte agi como se nada tivesse acontecido. Levantei-me cedo, vesti um vestido de algodão azul claro de manga comprida, prendi o cabelo num rabo alto e maquiei-me levemente, como se fosse sair para um encontro com o mundo. Tomás já estava na cozinha, só de calção de ginástica cinzento e uma t-shirt branca sem mangas. O café já estava no fogo. Ainda tomas leite de aveia? Perguntou com a voz ainda rouca de sono. Sim, respondi, sem saber onde colocar as mãos. Eu também, disse ele com meio sorriso enquanto tirava 2 canecas do armário. Sentamo-nos à mesa junto à janela. Lá fora, o bairro Alto acordava devagar, telhados vermelhos, antenas tortas e uma luz cinzenta que prometia chuva. Falamos de coisas leves, as aulas dele, os professores chatos, os amigos. Quando as nossas mãos se tocaram por acaso ao pegar na manteiga, um arrepio subiu-me pela coluna. Ele não afastou a mão logo. Eu levantei-me depressa para ir buscar guardanapos. O espelho do micro-ondas devolveu-me o meu rosto corado e os olhos assustados. Choveu toda a tarde. Uma chuva fina de Lisboa que parece que nunca mais acaba. Tomás fechou-se no quarto de hóspedes com um portátil. Eu deitei-me no sofá com um livro que não conseguia passar da primeira página.
Fechei os olhos e só ouvi a chuva dizer-me: isto não está certo, Inês. À noite jantamos omelete e salada de tomate com orégãos. Ele falou de uma rapariga com quem tinha saído no porto, sem entrar em detalhes, mas evitando olhar-me nos olhos. Eu sorri e assenti, mas por dentro desejei não ter perguntado. Posso dormir contigo outra vez? Perguntou enquanto lavava os pratos. O outro quarto não é confortável quando chove, disse-lhe antes que eu pudesse responder. A CTI. Desta vez vesti um camisolão de algodão branco comprido, mas, por baixo, umas meias até meio da coxa que não usava há anos. Um gesto inútil, ridículo, mas real. Deitamo-nos mais perto do que na noite anterior. As nossas pernas roçaram-se por cima dos lençóis. Virei-me para ele. Os nossos rostos ficaram a centímetros. Estás bem, mãe? Sim. Menti. Os olhos dele eram demasiado escuros na penumbra. Demasiado perto. Sorri, mas o sorriso tremia. Virei-me para o outro lado. Senti a respiração dele mais profunda, ou fingida. Despertei antes do amanhecer. Ele dormia de barriga para cima, uma mão no peito. Fiquei a observá-lo muito tempo. A chuva ainda batia na janela. Inclinei-me e beijei-lhe a testa, quase sem querer, e saí da cama em silêncio. Os dias começaram a repetir-se como fotografias ligeiramente desfocadas. Acordar com o som dos passos dele no corredor, preparar o pequeno almoço com as mãos mais lentas do que o costume, ouvir as histórias dele com um sorriso cada vez mais frágil. Tomás adiava a volta ao porto. Tenho mais uma semana livre, dizia. E eu não perguntava, não queria que partisse, mesmo sabendo que os motivos não eram puros. Uma tarde, enquanto arrumava o armário, encontrei um vestido antigo que não usava desde antes do divórcio. Era de seda verde escura, decote quadrado, mangas 3/4, saia rodada que abria como uma flor nocturna. Levei-o ao corpo diante do espelho e, por um segundo, vi uma mulher que já não reconhecia, bonita, viva, desejada. Naquela noite Tomás convidou-me para jantar fora. Só nós dois, como antes. Aceitei, embora a voz dele tivesse um tom que me fez hesitar. Orvolve. Coloquei brincos de pérola pequenos, sapatos nude de salto médio, perfume na nuca. Quando saí do quarto, ele parou no meio do corredor. Olhou-me como se me visse pela primeira vez em anos. Estás linda, mãe. Obrigada, respondi, incapaz de aguentar o olhar dele. Fomos a um restaurante pequeno na Rua do Alecrim. Velas, toalhas brancas, casais em redor que pareciam flutuar nas suas próprias bolhas. Bibi Mo's Vinho Tinto. Ele falou de projetos, de edifícios que queria desenhar, de sonhos que já não cabiam no porto. Eu falei de livros, de quadros que restaurava, de como às vezes esquecia que tinha 44 anos. Em determinado momento, debaixo da mesa, o joelho dele tocou no meu. Não se afastou. Eu também não. O calor subiu-me pelos tornozelos como um fio invisível. Quando o empregado trouxe a sobremesa, eu já não conseguia comer. Só olhava para ele, a forma como segurava a taça, o pulsar na garganta, os dedos longos que conhecia desde que eram pequenos. Voltamos a pé, debaixo de uma chuva fina que molhava sem empapar. Ofereceu-me o braço. Agarrei-me a ele. Em casa não acendemos a luz principal. Só a luz alaranjada dos candeeiros de rua entrava pelas persianas. Tirei os sapatos em silêncio. Ele pendurou o casaco. Ficamos frente a frente no corredor, tão perto que sentia o cheiro da colônia dele, a mesma de quando era adolescente. Queres dormir já? Perguntei. Contigo, respondeu sem rodeios. Naquela noite deitei-me ainda com o vestido. Só tirei os brincos. Ele despiu-se até ficar de t-shirt preta e boxers. Quando se deitou ao meu lado, os nossos corpos tocaram-se mais do que deviam. Senti o calor da coxa dele contra a minha. A seda não era barreira suficiente. Fechei os olhos. Não disse nada. A respiração dele era lenta, mas eu senti a tensão dele igual à minha. No escuro, a mão dele procurou a minha. Agarrou-a com uma delicadeza impossível de rejeitar. Não foi paixão bruta. Foi pior. Intimidade. Estremeci. Ele também. Virei-me de costas, mas não larguei a mão dele.
Naquela noite não dormimos. Fingimos, mentimos com os olhos fechados, mas os corpos sabiam a verdade. O domingo amanheceu com o céu pesado, como se Lisboa inteira soubesse o que estava prestes a acontecer. Acordei sozinha na cama. Tomás não estava lá. Levantei-me descalça, vestindo apenas o camisolão comprido de algodão que mal cobria as coxas, e caminhei pelo corredor em silêncio. Encontrei-o na cozinha, de costas, sem camisa, o torso bronzeado recebendo a luz cinzenta da manhã. Bom dia, disse quase sem voz. Ele virou-se com uma caneca na mão e um olhar que não consegui decifrar. Dormiste bem? Perguntou. Assenti. Menti. E tu? Sonhei contigo, respondeu sem hesitar. Fiquei paralisada. O quê? Nada que possa contar, ou talvez sim. O silêncio ficou tão denso quanto a chuva que voltará a cair. Sentei-me à mesa tentando agarrar-me à normalidade. Ele aproximou-se, inclinou-se ligeiramente e os dedos pousaram no meu ombro nu. Não com força, só como quem pede, não fujas. Mãe. Começou. Não me chames assim, cortei, a voz mais afiada do que pretendia. Ele ficou quieto. Levantei-me, fui à casa de banho, lavei a cara com água gelada, penteei-me como se ainda pudesse voltar a ser a mulher de antes. Vesti um vestido simples de algodão cinza claro, abotoado até a cintura, sem sutiã. Os mamilos marcavam-se na tecido e eu sabia que ele ia reparar. E reparou. Mais tarde, no corredor, passou por mim e a mão dele roçou a minha anca. Já não era acidente. Já não era dúvida. À tarde desabou uma tempestade de verdade, daquelas que fazem tremer as janelas. Sentei-me no sofá com uma manta sobre as pernas. Ele sentou-se ao meu lado. Muito perto. Tens medo de trovoadas? Perguntou. Tenho medo do que não sei nomear. E se eu nomear por ti? Não respondi. Ele chegou-se mais. Perna contra perna, respiração no meu pescoço, mão procurando a minha por baixo da manta. Desta vez apertou com força. Senti a umidade da palma dele, o tremor dos dedos. E então, como se o mundo parasse, beijou-me o ombro. Um beijo leve, proibido. Não o parei. Fechei os olhos. Queria desaparecer, mas não me mexi. Não consigo fingir mais, sussurrou. Não digas nada. Mas tu também sentes. Levantei-me de repente. A manta caiu. Olhei-o com raiva, medo, desejo, tudo ao mesmo tempo. Isto não pode ser. Mas já é, respondeu ele, calmo. Não gritei. Não o empurrei. Apenas olhei-o até ele baixar os olhos. Vai-te embora. Ele foi. Sem malas, sem palavras. Só pegou na mochila e saiu. Fechei a porta à chave. Desabei no tchau. Chorei como não chorava desde o dia em que Miguel partiu. Não pelo que aconteceu, mas pelo que já não podia desfazer. Durante dias não comi, não dormi. Cada canto do apartamento era um eco. Voltei a escrever, a contar, dar nome ao inominável. Procurei terapia, contei tudo, sem filtros, sem desculpas, só a verdade crua. Porque há histórias que não deviam ser vividas. Mas se já foram, a única coisa que resta é contá-las, para que não nos devorem por dentro. Obrigada por teres ficado até ao fim. Se a história de Inês e Tomás te tocou, ou incomodou, deixa o teu like, comenta, subscreve. Leio tudo. Precisava mesmo de saber que não estou sozinha com isto. Até a próxima história que ninguém quer contar, mas que precisa ser contada. Com carinho, e com medo. Inês.